No dia 10 de setembro de 1956, na praia do Saco de São Francisco, cidade de Niterói, estado do Rio de Janeiro, Clélia, na época com 22 anos e mãe de duas filhas, uma de 1 ano e meio e outra de 3 anos de idade, estava no bairro para visitar uma casa que pretendia comprar. A intenção dela era que seu compromisso fosse rápido, já que ainda teria que voltar para casa e dar almoço para suas filhas. Eram cerca de 11 horas da manhã e Clélia já havia visto a casa e estava no ponto de ônibus, localizado na beira da praia, aguardando o transporte para voltar para casa. Devido ao calor intenso e à demora do ônibus que passava em intervalos de 1 hora, Clélia aproveitou para sentar em algumas pedras que haviam no local e observar o mar e a movimentação dos banhistas. Naquela época, a praia do Saco de São Francisco era um local isolado, com pouquíssima movimentação de pessoas e veículos, bem diferente de hoje em dia. Haviam cerca de 15 a 20 banhistas na praia, alguns dentro da água e outros na areia. De repente, um ponto luminoso surge no céu, produzindo um leve ruído. Aqueles que estavam dentro da água saíram e se reuniram com os banhistas da areia para se proteger do tal objeto. O objeto rapidamente se aproximou da praia, ficando a uns 25 metros dela e a apenas 5 metros das ondas, produzindo uma luminosidade intensa que impedia de ver seus detalhes. Neste momento também, o ruído era tão intenso a ponto que tanto Clélia quanto os banhistas tampavam seus ouvidos para protegê-los. Em seguida, houve um lapso de memória na mente de Clélia e ela não sabe dizer como, mas se deparou dentro do objeto em um corredor curvo e pouco iluminado. Ela se encontrava deitada em cima de uma espécie de estrado. Para quem não sabe, estrado neste caso seria como uma pequena mesa ou banco situado pouco acima do chão. Próximo a ela, Clélia pôde observar um dos banhistas que estavam no local, porém este estava inconsciente. Não demorou muito para que dois seres se aproximassem deles. Os seres mediam cerca de 1,75 m de altura, vestiam macacões de um material que lembrava lâminas de alumínio, com cintos feitos do mesmo material. A vestimenta cobria todo o corpo, incluindo as mãos e os pés. Na cabeça usavam capacetes, que mesmo tendo a sua parte frontal transparente, não era possível ver suas faces, pois estava embaçado. Eles pegaram Clélia e o outro rapaz inconscientes pelo braço e os levaram até uma sala circular. Mesmo trocando de ambiente, o ruído que a nave produzia ainda persistia em alto volume e incomodava muito a Clélia. Em seguida, um terceiro ser, desta vez sem capacete, se aproximou deles. Ele vestia a mesma roupa dos anteriores e tinha a mesma altura. Possuía feições humanas, cabelo grisalho penteado para trás, e conversou com ela em português fluente. O ser lhe disse que ela havia sido levada a bordo da nave para ser examinada. Clélia reclamou do ruído e o ser prontamente lhe disse que logo este diminuiria. Ele explicou também que o rapaz que estava inconsciente havia sido deixado assim por não conseguir suportar a realidade, e assim evitar qualquer colapso nervoso devido ao pânico da situação. Já ela poderia ficar consciente, pois conseguia aceitar a situação com muito mais tranquilidade. Em seguida, ela foi colocada em uma espécie de maca próxima à parede da sala, no qual um aparelho quadrado estava fixado. Este aparelho possuía uma espécie de sanfona que podia ser movimentada para qualquer direção. Esta sanfona foi colocada em torno do corpo de Clélia. Durante os exames neste aparelho, que duraram cerca de 5 minutos, uma luz roxa foi projetada o tempo todo em seu corpo. Ao final,
o ser informou que queria conversar com ela. Clélia lamentou não ter uma máquina fotográfica para poder tirar um retrato do momento. O ser questionou o que seria um retrato. Ela explicou a ele e ainda mostrou o retrato de uma de suas filhas que tinha na carteira. O ser lhe garantiu que em um próximo encontro lhe daria a chance de fotografar o momento. Clélia explicou que estaria para se mudar em breve e que não costumava estar naquela área. Porém, o ser deixou claro que após aqueles exames, eles a encontrariam em qualquer lugar que ela estivesse. Completou ainda, dizendo que preferia que o encontro fosse feito em um lugar ao ar livre, próximo a vegetações ou à água, longe dos olhares de outros humanos, já que eles visitavam a Terra em paz, apenas com a intenção de pesquisa e estudo, e que o encontro com outros humanos poderia fazer com que sua nave fosse atacada. O ser, em seguida, questionou Clélia quanto à sua marca no ventre. Ela ficou surpresa ao ver que o ser sabia de sua cicatriz, mesmo que suas roupas não tivessem sido tiradas em nenhum momento. A tal cicatriz havia sido feita em um procedimento de cesariana em sua última gravidez. O ser explicou que nossa medicina ainda era atrasada e que por isso havia deixado aquela marca feia. Completou dizendo também que todas as informações que eles precisavam sobre Clélia eles tinham obtido depois daqueles exames, mesmo detalhes escondidos pelas roupas e pela pele. Por fim, o ser informou que ela teria uma amnésia parcial do encontro e orientou que ela evitasse contar do ocorrido para seu marido, a fim de evitar que ela fosse tratada como louca e talvez até mesmo internada em algum tipo de hospital. Ele completou dizendo que Clélia se recordaria dos eventos futuramente, quando fosse a hora certa. Em seguida, um novo lapso de memória ocorreu na mente de Clélia, e ela não se recordava como, mas havia saído da nave e se deparou novamente no ponto de ônibus. O transporte logo chegou, e juntamente com ela, diversas pessoas que testemunharam a nave no céu entraram no ônibus, inclusive o rapaz que estava dentro da nave e que passou o tempo todo inconsciente. Os passageiros durante a viagem ficaram calados. Apenas em um determinado momento, alguém perguntou as horas. Ele foi respondido que eram 16h30. Clélia olhou para seu relógio e viu que estava parado ao 12h05. Ao chegar em casa, seu marido estava preocupado e queria saber o que havia ocorrido com ela, pois sua chegada estava prevista para próximo do meio-dia e ela estava simplesmente 5 horas atrasada. Clélia a princípio não se recordava do que havia acontecido e ao marido apenas disse que a casa não lhe interessava. Seu relógio foi a 3 profissionais diferentes, mas não teve conserto. Cerca de uma semana após o incidente, Clélia estava lendo no jornal uma matéria sobre discos voadores, e foi aí então que toda a memória do ocorrido veio à tona em sua mente. Porém, somente em 1975, ela contou pela primeira vez sua experiência. A ouvinte foi sua filha mais nova, que na época já estava com 21 anos. 6 meses depois, naquele mesmo ano de 1975, o caso foi reportado aos ufólogos Carlos Arctur Ribeiro Rocha e Altino Silva Nunes, que iniciaram um estudo do incidente. Em 1976, um ano depois, Clélia foi submetida à hipnose pelo médico e parapsicólogo Silvio Lago. As sessões apenas confirmaram tudo aquilo que Clélia havia relatado em consciência. Apesar disso, as fortes emoções apresentadas por ela durante as sessões de hipnose reforçaram a tese de que o caso era de fato real. Este caso é interessante porque os alienígenas em questão se comunicaram com a testemunha em português. Além disso, seu diálogo fluido mostraram que eles já possuíam um grande conhecimento da cultura humana. Apesar de nenhuma das outras testemunhas terem sido localizadas,
já que havia se passado muito tempo do incidente. É interessante, neste caso, os seres não terem tido receio em se aproximar de um grande número de pessoas na praia. Possivelmente, todas elas, até mesmo aquelas que não foram levadas a bordo da nave, tiveram suas memórias do incidente apagadas de alguma forma, ou talvez o medo das testemunhas em revelar o que havia visto e ser taxado de louco pode ter sido maior. Mas e você? O que acha? Não deixe de comentar. Se gostou, clique em gostei. Não esqueça de se inscrever no canal e curtir a nossa página no Facebook.